Bem, meus irmãos, então no versículo 18, o texto continua dizendo: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O simples fato de não crer, não acreditar que Jesus é o meio de salvação para o ser humano, o simples fato de rejeitar isso, como ele é a luz do mundo, ele é aquele que veio tirar as pessoas das trevas. Quem não crê, não há um meio alternativo de salvação. Nem Buda, nem Maomé, não tem jeito, não tem como ser salvo, senão através de Jesus, de sua obra da cruz. Então o texto continua: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Uma das questões que o próprio islamismo abomina é que Deus não tem filho. Deus não pode ter filho. Então, para eles, isso é uma coisa absurda dizer que Jesus é o Filho de Deus. No versículo 19, continua dizendo: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. O ser humano, na sua condição caída, ele prefere as trevas, ele quer as trevas, ele prefere o pecado, ele prefere viver alheio a Deus para não ter que obedecer os princípios de Deus que na cabeça, na mente do homem, tolhem a felicidade do homem, limitam o homem no seu potencial, né? Mas isso é um absurdo. No versículo 19 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Quem pratica coisas ruins, quem pratica coisas erradas, não quer luz nenhuma em cima dessas coisas, porque senão todos vão ver as calamidades que aquela pessoa realiza. No versículo 20 diz assim: pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam expostas. Então, aqueles que praticam coisas horrendas não querem que as suas obras sejam vistas, odeiam a luz, porque a luz expõe as trevas. No versículo 21, diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Quem pratica a verdade, quem pratica aquilo que agrada a Deus, tem prazer que aquilo seja visto pelas pessoas como exemplo, para que as pessoas também percebam o quão belo, o quão maravilhoso é você seguir os princípios de Deus. No versículo 22, aí já é uma questão que aborda João Batista, né? Que diz assim: depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Então, Jesus, quando começou seu ministério, ele não parou. Então, ele pregava, ele falava a respeito da vinda do reino de Deus, fazia também sinais e prodígios e continuou também pregando e, de certa forma, o texto dá a entender que ele estimulava o batismo de arrependimento também, né? Claro que o batismo que Jesus veio trazer foi um batismo muito superior, que foi o batismo com o Espírito Santo e com fogo, mas esse batismo só aconteceu depois da sua morte e ressurreição e quando o Espírito Santo veio sobre a igreja lá em Pentecoste. No versículo 23, diz assim: e João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. As pessoas, né, João tinha o dom de Deus de fazer as pessoas chegarem ao arrependimento, de convencer as pessoas do erro, do engano e da necessidade de se voltarem para Deus e abandonarem suas práticas pecaminosas. Né? No versículo 24, diz, né, faz um parênteses aqui dizendo porque João ainda não tinha sido aprisionado. Óbvio, se ele estava pregando, estava batizando, ele não tinha sido aprisionado, mas a gente sabe pela história bíblica, pela narrativa bíblica, que João depois vai ser preso e vai ser condenado à morte por denunciar o pecado do rei, e o rei o condenou à morte
A gente vai chegar, né, em outros evangelhos a essa história, que a cabeça dele é pedida e o rei, para não ficar envergonhado diante dos seus convidados, acaba atendendo aquele pedido esdrúxulo de entregar a cabeça de João Batista numa bandeja. No versículo 25, o texto continua dizendo: Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. Essa questão da purificação, o judeu tem muitos rituais de purificação, por limpar o prato, limpar o copo, limpar as mãos. Lá no Muro das Lamentações, em Israel, o judeu, antes de se aproximar do muro, ele faz uma lavagem ritual, ele lava as mãos 3 vezes, não para fazer uma limpeza contra bactérias ou micro-organismos, mas para fazer uma limpeza ritual, como se fosse uma purificação. E o judeu continua até hoje achando que o seguir as regras litúrgicas do judaísmo vão favorecê-lo em alguma coisa, né? E Jesus veio quebrar esse paradigma e eles continuam até hoje nessa escuridão, apenas cumprindo ritos, até o dia em que Jesus vai se apresentar como Salvador deles também, e eles vão reconhecer Jesus como o Senhor e como seu Messias. Versículo 26, o texto continua dizendo: E dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho, está batizando, e todos estão indo ao encontro dele. Está falando aqui de Jesus, né? Jesus, que João ele apontou quando Jesus se aproximava, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João nunca buscou para si o título messiânico. Ele, pelo contrário, ele sempre reconheceu: Eu não sou o Cristo, mas aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. No versículo 27, João esclareceu: Um homem não pode receber coisa alguma a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Então, Deus ele escolhe a quem quer, se ele quiser multiplicar o número de pessoas que faz a sua obra, escolher pessoas às vezes que não são reconhecidas pela sociedade, têm uma vida não muito regrada, mas ele resolve escolher e transformar num servo seu, ele outorga a sua autoridade a quem ele quer. Então João sabia que João era mais uma personagem dentro desse contexto de Deus revelar o seu filho ao mundo. Então ele não era o importante, ele era aquele que estava apresentando a vinda daquele que realmente tinha importância. No versículo 28 diz assim: Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou Cristo, ele falou, eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Ele sabia da sua missão, ele sabia que o objetivo dele não era trazer a resposta para Israel, mas sim apresentar a Israel a vinda daquele que iria salvar tanto os judeus como os gentios e toda a humanidade. No versículo 29, diz assim: O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. Na tradição judaica, o amigo do noivo, ou aquele que ajudava o noivo no casamento, ele ajudava na preparação do casamento, e o grande contentamento desse amigo do noivo era justamente que o casamento desse certo, acontecesse de forma perfeita, sem nenhum incidente. Essa era a função do amigo do noivo. E óbvio, quando o casamento era perfeito, quando o casamento acontecia, o amigo do noivo se alegrava, porque ele tinha cumprido o seu papel. E João sabe que o seu papel é esse, é ser aquele que iria trabalhar em prol do casamento. Iria trabalhar para que o casamento fosse concretizado, como realmente aconteceu quando Jesus, ele sendo noivo, ele, através dele, ele gera a noiva, e um dia voltará para buscar a noiva para estar para sempre com ele. E João, num gesto de humildade, né, fala no versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Né? E esse deve ser o pensamento de todo crente, que o Senhor cresça. Quando Deus dá talentos para alguém, dá dons, não é para a pessoa ficar orgulhosa: eu sou bom, eu sou capaz, Deus me escolheu porque eu sou melhor. Não, isso não é verdade. Então, quando a gente
é escolhido, é usado por Deus, a gente tem que ter esse pensamento, não que eu diminua, mas que o nome do Senhor é que apareça, que se consolide, porque de mim não há nada que eu possa oferecer a ninguém de bom, a não ser aquilo que Deus coloca em nosso coração. No versículo 31, ele complementa dizendo: quem vem das alturas está acima de todos. Ele está dizendo: olha, quem vem do céu está acima de quem é terreno. Aquele que vem da terra é terrestre, fala da terra, fala de coisas humanas. Quem veio do céu está acima de todos. Então ele está dizendo: olha, Jesus veio não dessa terra, mas ele veio de outra terra, ele veio do céu, ele veio da presença de Deus. Ele era Deus, ele era o Logos na criação, ele era o Verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele veio dos céus, então ele tem uma mente superior, ele tem uma capacidade superior, um entendimento superior, infinitamente superior a nós. E no versículo 32 ele diz assim: ele testifica o que tem visto e ouvido, ou seja, Jesus estava transmitindo aquilo que ele sabia, que ele ouvia, que ele via lá na glória com o Pai, mas ninguém aceita o seu testemunho, como diz o versículo 32. Ou seja, ele sabia que as pessoas não iriam entender, iriam questionar. O próprio Nicodemos não entendeu o que Jesus falava a respeito do novo nascimento. Por quê? Porque ele falava coisas celestiais, e Nicodemos estava com entendimento humano, judaico, litúrgico, cultural. E no versículo 34 diz assim: pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá ao Espírito com limitações. Ou seja, quando Deus, através de seu Espírito, ele usa alguém, ele faz com que alguém seja porta-voz da sua verdade, da sua sabedoria, ele não tem limites, porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele tem toda a sabedoria, a profundidade das riquezas está com o Espírito de Deus. Então, quando ele usa, ele não tem limites, ele pode fazer coisas extraordinárias. O próprio Jesus falou que coisas maiores do que ele fez, nós faríamos, nós, seus discípulos, faríamos. E nós vivemos essa porta aberta hoje para nós. No versículo 35 diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Ou seja, o Pai, ele como o Senhor de todo o universo, ele outorgou ao Filho a autoridade sobre todas as coisas. Cristo, a palavra diz que ele é o modelo da criação. Todas as coisas foram feitas por ele, né, por intermédio dele, para ele. Então, ele é a fonte, ele é a origem, ele é o modelo de toda a criação, de tudo aquilo que existe, tudo aquilo veio do seu ser, brotou do seu ser, e Deus entregou tudo nas mãos de Jesus e o fez e o coroou acima de todo nome. E óbvio que Jesus, reconhecendo o Pai, também outorga ao Pai. É como se Jesus devolvesse ao Pai tudo aquilo que foi recebido, ele devolvesse e apresentasse ao Pai. E essa é a trindade que nós conhecemos, né? Pai, Filho e Espírito Santo, nas suas humildades e na sua conexão profunda, esses três em um só, formando um só pensamento, uma só identidade, mas sendo três pessoas diferentes. No versículo 36, o último versículo do capítulo 3, né, encerra dizendo assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Você crê no Filho? Você tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida. Não adianta, como já foi falado aqui, não há outro processo, não há outro caminho que possa levar alguém a Deus, fazer alguém chegar, fazer alguém chegar próximo a Deus, receber a salvação. Não há outro caminho. Jesus é o único caminho. E para aqueles que não creem no Filho, além de não ter a vida eterna, né, o versículo 36 fecha dizendo assim: mas a ira de Deus permanece sobre ele.